A gente já começa praticamente a pensar que daqui a algumas poucas horas nós estaremos passando para o ano de 2024, segundo o calendário, ó, já começaram os fogos, ó. Segundo o calendário gregoriano, que é o calendário que o Ocidente ele usa e é base para negócios, para tantos assuntos internacionais. E hoje nós vamos estar pensando sobre essa perspectiva com o tema contagem regressiva. E eu convido a igreja então a meditar sobre como nós podemos utilizar melhor o nosso tempo, o tempo que Deus nos dá, que Ele nos concede, que é um tempo oportuno e proveitoso. A gente precisa aprender sobre isso, que o tempo que Deus nos dá, ele é oportuno, e ele é proveitoso, e que Deus nos ensine a termos sabedoria para aproveitar o pouco tempo que nos resta, ou até mesmo o muito tempo que nos resta, conforme a vontade do nosso Deus. Para isso, eu convido a igreja à leitura do texto, que se encontra no Salmo 90. O mês de dezembro foi um mês em que a gente esteve meditando no livro dos Salmos, e a gente já começa janeiro estudando Provérbios. E o Salmo 90, nós vamos ler só o versículo 12, a princípio, e por isso nós vamos fazer essa leitura juntos. Convido você a ler comigo o Salmo 90, 12. Vamos ler todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu te agradeço nesse instante, Pai, pela leitura da Tua palavra. Ela é a porção generosa da sabedoria do alto, para que nós possamos tirar um proveito melhor das nossas vidas e do tempo que o Senhor nos concede, Senhor. Queremos hoje meditar sobre o nosso tamanho diante da Sua imensidão. E queremos fazer isso depositando no Senhor não somente a nossa confiança, mas a nossa esperança de que o Senhor, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito, nos ensinará, Senhor, a aproveitar todo o tempo, não sei se muito, nem sei se pouco, o Senhor sabe que nos resta. Oramos com temor e tremor, pedindo a ministração do Espírito e que encontre em nós corações ensináveis. Oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esse é um tema que sempre mexe muito comigo. Esse ano eu fiz 50 anos. Foi o meu jubileu de ouro. Nunca mais eu farei 50 anos novamente. No dia que eu fiz 50 anos, eu pensei, será que agora eu estou parecendo mais velho? Alguém me disse que eu ainda estava com a cara de 49. E na verdade a diferença entre 49 e 50 às vezes é só um dia. A mesma diferença que a gente tem entre 2023 e 2024. A contagem do tempo é algo curioso, porque ela é feita de diferentes formas. Ao longo da história, normalmente a contagem do tempo começa a partir do momento em que o homem tem a necessidade de plantar e colher. Ele começa a perceber que aproximadamente a cada 3 meses, o clima muda, o tempo muda, o que poderia tornar a colheita mais ou menos propícia. E com o tempo ele vai entendendo qual é o momento de plantar, qual é o momento de as plantas experimentarem um crescimento e qual é o momento de experimentar a colheita, conforme as estações do ano elas iam acontecendo. E assim vão surgindo os calendários lunares, calendários solares, e às vezes, conforme a cultura vai se desenvolvendo, elementos, inclusive culturais e religiosos, passam a fazer parte do calendário. É o caso do nosso calendário, que substituiu o calendário juliano, calendário romano, e a partir
do primeiro século para o segundo ali, então é que a gente passa a contar o tempo de uma forma ligeiramente diferente, porque o calendário romano ele tinha um tempo solar, um tempo cronológico menor do que o calendário solar. Então tiveram que fazer um ajuste, e é disso que vem o ano bissexto. E se eu não estou enganado, 2024 é um ano que nós teremos um dia a mais no mês de fevereiro, justamente por isso, por esse ajuste que foi feito para que o calendário fosse mais preciso em relação ao ano solar. Mas no final das contas, são só formas diferentes de contar o tempo. Isso os muçulmanos fazem ao seu modo, os judeus fazem ao seu modo, os chineses fazem ao seu modo, os romanos fizeram ao seu modo, e nós, como civilização ocidental, fazemos ao modo gregoriano. Porém, o que verdadeiramente importa não é o modo como nós contamos o tempo. Para muitos seres humanos na Terra, não faz sentido nenhum dizermos que estamos entrando no ano 2024. O calendário judeu, por exemplo, tem muito mais anos do que isso. Isso é só uma referência válida especificamente para um grupo, especialmente o grupo dos cristãos, ou o mundo ocidental, como assim a gente chama. O que mais importa, portanto, não é a forma como se conta o tempo, mas o modo como nós temos usado o nosso tempo. No início do nosso estudo, nós lemos Eclesiastes, no versículo 1 e 2 do capítulo 3, em que a palavra de Deus, chamando a atenção para o valor do tempo, diz que existe um tempo apropriado para todas as coisas. Nós lemos até o tempo de plantar e o tempo de colher. Se a gente fosse continuar na leitura, a gente chegaria até o versículo, salvo engano, o 4, ou é o 5, que diz, existe o tempo de nascer e o tempo de morrer. Na pandemia eu lembro muito, esse texto falou muito ao meu coração quando ele dizia, existe o tempo de abraçar, mas também existe o tempo de afastar. E eu pensava como a palavra de Deus é perfeita. Porque quando a gente vai ficando mais experiente, a gente vai percebendo que essas coisas fazem sentido. E a gente vai percebendo qual é o sentido que Deus quer que faça para nós, qual é o entendimento que Ele quer nos dar a respeito não somente do tempo, mas de todas as bênçãos, todos os recursos que Deus tem nos presenteado. E eu quero inicialmente dizer, meus irmãos, que o tempo é um presente de Deus. Se nós estamos hoje passando do ano 2023 para o ano 2024, embora haja muitos cristãos que tenham um problema com essa data, porque acreditam que é a herança do paganismo, eu não tenho problema nenhum com isso, porque aprendi com o apóstolo Paulo lá em Romanos, que aqueles que guardam dias, como aqueles que nos guardam, fazem isso para a glória de Deus, e sempre que a gente comemora o dia, a passagem de ano, para mim, é uma forma de homenagear o meu Deus, dando graças a Ele pelo tempo que se encerrou e pedindo a Ele proteção e direção para o tempo que começa. Na verdade, o tempo não para, o tempo é contínuo. E esses ciclos são apenas convenções que nós fazemos, inicialmente, como eu disse, por conta da produção de alimentos. Mas que hoje, com certeza, o calendário influencia e muito as nossas vidas. Mas se eu falei para vocês que o que importa não é exatamente a forma como a gente conta, por outro lado, importa a gente entender, inicialmente, a brevidade do tempo. Certa vez, o Senhor me mostrou na sua palavra que uma das formas de discernir a misericórdia de Deus é não sabermos o fim do nosso tempo. Você já pensou sobre isso? A cada ano, como este ano, eu comemorei 50 anos, e a gente sempre celebra um ano a mais.
Mas, na verdade, é um ano a menos. Porque cada vez que a gente celebra um ano que se passa, mesmo que a gente não perceba, a gente está se aproximando do nosso porto de destino final. Isso me lembra quando a gente está viajando de avião. Gosto muito de viajar de avião. E eu, que sou observador, eu já fico percebendo que aproximadamente 30 minutos antes do pouso, a tripulação começa os preparativos para o pouso. Eu não preciso nem que alguém me diga, a minha cadeira, se estiver reclinada, eu já boto ela na posição vertical, já começo a guardar as coisas, porque eu já estou mais ou menos habituado com o que vem depois. E quando o avião toca no solo, a gente escuta aquela pancada, aí vem os pensamentos, né, sobre o que a gente vai fazer quando a gente desembarcar. No nosso voo, na nossa aventura de vida, meus irmãos, haverá um momento em que, no avião de Deus, né, a roda vai tocar o solo e terá chegado a nossa estação final. E a cada ano que se passa, mais nós estamos nos aproximando desse destino. Se por um lado é válido a gente comemorar pelo ano que se passou, um ano a mais, por outro lado, a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais em relação à segunda verdade, ou à segunda realidade desta verdade, que é também um ano a menos. Porque o nosso destino está mais próximo. E quando eu falo de destino, não estou sendo fatalista, nem herege, eu estou me referindo ao momento em que todo ser humano vai se encontrar com o Senhor. Porque isso acontecerá com todos, inclusive com aqueles que negam a existência de Deus. O salmista, pensando nisso, ele escreveu no verso 7 do Salmo 90, que os sofrimentos e a brevidade da vida são consequência do pecado e expressão do juízo de Deus. Ele percebe, na verdade, desde o versículo 1 até o verso 7, a temática é muito no sentido de que os tempos da humanidade, ou o tempo de vida de cada ser humano, é breve. Em primeiro lugar, porque o ser humano é pecador. Isso é verdade. O livro de Gênesis já nos mostra que a morte entra na história da humanidade por conta do pecado. E a misericórdia de Deus é expressa no sacrifício de Jesus, que nos concede a vida eterna. Como se nós estivéssemos de volta ao Éden, com acesso à árvore da vida, da qual nós fomos privados pela expulsão do primeiro casal do Éden. E a gente, apesar de chamar o Éden aqui, da Igreja Livre aqui, de o nosso Éden, né, que é aqui pertinho em Itapuama, quem não conhece precisa conhecer. Mas, na verdade, nós estamos muito distantes de uma visão de paraíso. E esse espaço em que nós habitamos, como Jesus disse que seria, é um espaço de muitas aflições, mas também de muita meditação sobre, inclusive, a contribuição que os nossos pecados têm dado para alguns dos sofrimentos que a gente experimenta. Quando chega o final do ano, é o momento de avaliação, é o momento de a gente verificar os planos que a gente fez, o que se cumpriu, o que não se cumpriu, as coisas boas que aconteceram, as coisas ruins que a gente não queria, mas que também aconteceram. E nem tudo que aconteceu é consequência direta, ao contrário da visão do salmista, de nossos erros humanos. Mas seguramente que algumas das aflições que nós experimentamos na vida é consequência, sim, dos nossos erros e de nós não termos, pela palavra de Deus, a compreensão e a seriedade que nós devemos ter. A temática do salmista é uma temática de reverência à palavra de Deus. Ele olha para as aflições da humanidade, para os sofrimentos humanos, para a brevidade da vida e conclui: tudo isso acontece
como expressão do juízo de Deus. Agora eu quero que você perceba que quando o salmista conclui que as dores, que os sofrimentos, que as aflições são expressão do juízo de Deus por conta dos pecados do ser humano, na verdade, a visão dele não é pessimista, é realista. Ele percebe o quão pequeno é o ser humano. É a primeira coisa que a gente deveria pensar nesse momento de transição. É como nós somos pequenos. Como diz o louvor, né? E se eu cair, de Nívia Soares, né? Mas sou pequeno, ansioso e preocupado. A gente precisa perceber quem nós somos diante de Deus. Os erros que nós temos cometido. Porque o propósito de Deus haver revelado a sua palavra, meus queridos, não é outro a não ser que nós todos sejamos transformados pelo Espírito em imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Isso está muito presente na teologia de Paulo, assim como dos 4 evangelhos que nos anunciam como Deus resolveu concretizar o plano da salvação que ele traçou lá na eternidade, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E o modo como Deus escolheu para nos redimir foi justamente fazendo com que o seu Filho se tornasse um de nós. Semana passada a gente estava celebrando justamente o Natal. Jesus se fez um de nós. Ele se identificou conosco em tudo, exceto em uma coisa: o pecado. Porque Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu sem pecado. No mais, ele se identificou com as nossas dores. Ele se identificou com as nossas ansiedades, com as nossas aflições. Ele se identificou conosco nas provações, nas tentações. Ele foi tentado pessoalmente pelo diabo, que alguns dizem que não existe. Não só dizem que Deus não existe, não. Tem gente que diz que o diabo não existe. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo foi pessoalmente tentado por Satanás, no deserto, quando ele estava fraco, 40 dias, sem haver comido nem bebido. E Satanás não teve sucesso naquilo que ele propôs para o Filho de Deus, em última análise, adorá-lo, porque Jesus Cristo conhecia e praticava a palavra de Deus. Amém? Jesus sabia muito bem como responder às tentações, usando a palavra e demonstrando como a palavra se aplica. Preste atenção nisso, porque isso tem tudo a ver com o pedido do salmista. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que alcance um coração sábio. Isso tem tudo a ver com esse momento de transição, diante das expectativas que a gente tem para o ano de 2024. E que Deus tem para nós também nesse período de 2024. Porque não se engane, Deus tem propósitos. Nós estamos vivos, significa que Deus tem propósitos. Por mais que você ache que a sua vida não faz sentido, se isso é o pensamento de alguém aqui presente, que você chegou ao final da linha, porém Deus é quem sabe o final, qual é a sua estação. Deus é quem sabe quais são os planos que Ele tem para você. Quando Israel passou pela uma das maiores provações, o cativeiro, depois de Israel ser uma grande nação, uma nação tão pujante, tão soberana, tão gloriosa, que as pessoas vinham de longe para conhecer a glória daquele reino. De repente eles ficam sem nada, e Deus manda a sua palavra por meio do profeta Jeremias dizer: bem sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz e não de destruição, para que vocês possam ter um futuro e uma esperança. Glória a Deus, porque permanece o mesmo plano, permanece o mesmo propósito. Deus não muda, nem os seus planos mudaram. E apesar das circunstâncias, nós estamos no ano de 2024 praticamente, passando por guerras, até mesmo com rumores de guerras aqui na América do Sul, onde eu nunca pensei que fosse haver, pelo menos nem tão cedo. E quem sabe no ano de 2024 a gente tem uma guerra, quem sabe até o Brasil se envolva nisso. Não sei se haverá ou não, mas o fato é que os planos de Deus são os mesmos. Deus quer, meus irmãos, que os seres humanos conheçam a sua palavra,
que discernam a sua palavra e que aprendam a viver por esta palavra. Amém? A primeira concepção que o salmista tem é sobre o fato de ele ser pequeno, pequeno demais. Mas isso nos leva à segunda conclusão, que já está presente desde o princípio, desde o início do Salmo. E especialmente no versículo 9 do Salmo 90, antes de meditar e de contemplar a grandeza de Deus, ele diz: passamos os nossos anos como um conto que se conta. Essa imagem do tempo se desfazendo me lembra muito as reflexões de Salomão em Eclesiastes. É um dos livros que a gente vai ler na sequência, em que Salomão contempla a humanidade, o sentido, o propósito das nossas experiências e conclui que a mola mestra da humanidade é a vaidade. E que Deus quer nos mostrar isso para nos levar para um outro nível de relacionamento, meus irmãos, minhas irmãs. Um relacionamento de santidade. Um relacionamento de unidade com o Espírito de Deus. Para que sejam um, Pai, como eu e tu somos um, disse Jesus em João 17. De tal modo que nós, como corpo de Cristo, possamos ter a mente do Senhor, possamos entender realmente que Ele é o nosso cabeça, que Ele tem guiado os nossos passos, que Ele tem nos direcionado diante das aflições, Ele tem nos vocacionado para viver. Meus irmãos, viver é uma vocação divina. E a primeira experiência que o ser humano vai ter com a vida é quando Deus sopra o fôlego de vida no primeiro humano e ele se faz alma vivente. Deus sopra o seu espírito e o homem vive por meio do espírito, do sopro de Deus. Mas, mesmo depois do pecado, o Senhor ainda planeja que todo ser humano conheça esse Deus e viva por meio da fé no Filho dele, o que é um grande projeto para 2024, para todo aquele que crê em Deus. Porque esse Deus é grande. E o salmista, quando contempla a sua insignificância, por outro lado, ele contempla a grandeza de Deus. Ele reconhece, isso está expresso no versículo 1 do Salmo 90, que Deus é desde a eternidade. Quando ele pensa na eternidade de Deus, ele pensa em contraste com a finitude do ser humano. Presta atenção, que abismo colossal, que contraste divino e humano entre a nossa finitude e a eternidade de Deus. Entre o fato de sermos criaturas, o que pressupõe termos um Criador. Entre sermos seres humanos pecadores, em contraste com termos um Deus redentor, um Deus perdoador e que nos vocaciona não para qualquer estilo de vida. Ele disse por meio do seu Filho: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E esse Jesus que falou isso, ele disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Agora, reavalie os seus planos e pense, se você já fez planos para 2024, quantos, de 1 a 10, dos planos que eventualmente você tenha feito, tem um sentido muito mais material do que espiritual? Quantos querem ter mais dinheiro? Não é ruim dinheiro, não. O problema é o apego excessivo a ele e a forma como a gente usa ele. Quantos querem comprar um novo carro? Talvez um carro elétrico. Quem sabe? E quando vier um carro elétrico, a empresa vai fazer um carro a hidrogênio, aí vai querer um carro a hidrogênio, e quando vier um carro a hidrogênio, vai querer um carro voador. Não sei se a gente vai chegar na época de se
teleportar, né? Teletransportar. Não sei se vai chegar nisso, mas se chegar nesse ponto, vai querer uma máquina de teletransportar. A minha maior ficção da infância. Porque nós nunca vamos estar satisfeitos com aquilo que nós temos. Por outro lado, Deus nunca está satisfeito com o nível de maturidade que nós já alcançamos. E para que a gente possa dar passos seguros na direção da maturidade espiritual, a gente precisa rever nossos planos. E a gente deve pensar mais no que Deus deseja para a gente no ano de 2024, do que mesmo aquilo que nós queremos. Porque nossos pensamentos não são os pensamentos do nosso Deus. E nem os nossos caminhos são semelhantes aos caminhos do nosso Deus. Você tem controvérsias a resolver? Eu também tenho. Você tem problemas de relacionamento para sanear, você tem problemas financeiros para equacionar, você tem problemas, todos nós temos. E Jesus não nos prometeu ausência de problemas, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele falou isso, é para que a gente se identifique com ele, porque nele nós somos mais do que vencedores, amém? Porque nada é impossível para aquele que crê. Ele disse, se você tiver uma fé insignificante do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer coisas maravilhosas. Não você, mas o Deus em quem você crê. Se, como pastor, a igreja recebe um conselho pastoral sobre planos, eu queria sugerir a você que coloque como prioridade número 1, estar mais próximo de Deus em 2024 do que você esteve em 2023. Amém? Você aceita esse desafio, igreja? Isso também é para mim, viu? Quando eu prego isso, eu prego para mim também. Todos nós precisamos estar mais conectados com esse Deus que é grandioso. Com esse Deus que não apenas fez o ser humano, mas que exerceu juízo sobre o ser humano, ao ponto de haver limitado o tempo de vida. O salmista diz, uns vivem até 70 anos, outros podem chegar a 80. Entre nós temos algumas pessoas que já passaram dos 80, louvado seja Deus por isso. Mas o salmista disse assim, esses não chegam nessa idade sem sentir dores, sem sentir aflições, e tudo isso é consequência do pecado. Porque o plano de Deus nunca foi esse. Os planos de Deus sempre foram os mesmos, planos de paz e não de destruição, para que a gente possa ter um futuro e uma esperança. E Deus falou isso no contexto de exílio. Por isso eu queria dizer para você que não importa o contexto da sua vida, entenda que os planos de Deus para você continuam sendo os mesmos. Então, se você quer conhecer o caminho das pedras para um ano bem sucedido em 2024, eu diria para você, parafraseando até o salmista no Salmo 1, cole com Deus, se apegue a Ele, faça feito Bartimeu, que enquanto todo mundo dizia, não adianta pedir, não incomode o mestre, Bartimeu gritava, clamava, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame, busque, peça, porque quem pedir, receberá, quem bater, vai ser aberto. Quem buscar, encontrará. Porque o nosso Deus é um Pai perfeito, um Pai de amor, e Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Não quer dizer que você vai receber aquilo que você pediu, mas você vai receber de Deus aquilo que é o melhor para você, e aquilo que você realmente necessita. Amém? Pode ser que você esteja precisando de refúgio. O salmista, no verso 1 e 2, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade e a eternidade, Tu és Deus. O salmista apela
para a pré-existência de Deus. Semana passada a gente meditava no texto de João que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito veio a existir. E agora a gente volta a lembrar que desde a eternidade já existia o nosso Deus, ele não foi criado, ele é pré-existente a todas as coisas, ele é criador. E Jesus Cristo é co-criador juntamente com ele. Eles nos fizeram, meus irmãos. E como fabricantes, todo fabricante ele tem um manual. Quando as coisas não vão bem, a gente procura normalmente o manual do fabricante. E lá está escrito possíveis defeitos. Não é isso? Mesma coisa é a palavra de Deus, o nosso manual do fabricante. Não é para a gente procurar só quando tiver defeito, não. A gente precisa procurar também para não dar defeito. Porque muitos, no ano de 2024, infelizmente, ficarão pelo caminho, por não consultarem o manual do fabricante. Muitos desistirão, por não consultarem o manual do fabricante. Muitos não perseverarão, por não conhecerem o Deus que é desde a eternidade. E que se fez conhecido. E que está perto daqueles que o buscam. Então, no dia de hoje, daqui a pouco a gente vai estar encerrando esse período. Quando todo mundo estiver celebrando, quando você estiver ouvindo os fogos, agradeça a Deus porque você venceu 2023 e diga assim, Senhor, faça feito Moisés, vai comigo para 2024, Deus, porque sem ti eu não quero ir. Eu não quero ir só. E o Senhor diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Ele prometeu que nunca nos desampararia, que nunca nos abandonaria. Ele é um Deus presente, como disse o salmista. Inclusive o Salmo 46, que é um dos meus textos preferidos da Bíblia, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Ainda que a Venezuela entre em guerra com a Guiana e o Brasil entre nessa guerra, ainda que a Rússia continue a guerra com a Ucrânia, ainda que o Líbano ataque Israel e que todo mundo seja envolvido numa grande guerra, ainda que os montes se estrondem e se desfaleçam, na cidade de Deus há um rio, que é um sinal da tranquilidade de vida. A cidade de Deus não será abalada. E aqueles que confiam em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meus irmãos, isso não são palavras ao vento, meus irmãos. Isso é a palavra de Deus, para que a gente tome posse dela. Tem muita gente querendo tomar posse de falsas promessas. Tome posse daquilo que a palavra de Deus lhe promete. A companhia de Deus, se você clamar, se você pedir, você nunca vai estar só. E está aqui alguém que já se sentiu só. E está aqui alguém que, alguns anos atrás, estava a 5.000 quilômetros de distância da sua família, dos filhos, e clamou a Deus por uma família. E antes que ele atendesse meu pedido, ele me ensinou, meu filho, você precisa aprender que eu sou tudo o que você realmente precisa. Amém? Isso é a lição de Deus para hoje. Não importa o que você traz no seu coração, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Eu sou tudo o que você realmente precisa. Quando a gente entende isso, a gente entende o que Jesus quis dizer em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que é o número 2, o 3, o 4, até o 10 do nosso plano, serão acrescentadas, segundo a vontade dele. Porque nem tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Porque Deus não é Papai Noel. Amém? E nem Papai Noel dá tudo aquilo que as crianças pedem, né? Aqueles que acreditam nele, né? Que os meus filhos, graças a Deus, depois que eu conhecia Jesus, deixaram de acreditar desde cedo. Inclusive, isso era um problema para mim na escola, porque eles chegavam na escola dizendo para os colegas que não existia Papai Noel, isso dava maior confusão, e eu dizia, existe? Não, não existe. Então, eles não estão errados, não. O mundo, meus irmãos, continua sendo um mundo
em que se plantam e se creem muitas mentiras. A indústria cria necessidades que você realmente não tem. É o próximo celular, smartphone de uma geração mais avançada, que tem não sei quantos gigabytes a mais, que você não sabe nem para que serve isso, que você não vai usar a memória toda. E tem muita gente que está se endividando para comprar o próximo smartphone, o próximo smart e alguma coisa, quando na verdade tudo aquilo que a gente precisa, a gente já tem acessível e de graça, que é uma comunhão próxima, íntima e verdadeira com o nosso Deus. Aquilo que o salmista estava buscando. E é justamente por isso que ele faz uma oração no verso 12. Com ela nós abrimos, com ela nós fecharemos a nossa reflexão de final de ano. E eu queria que vocês lessem juntamente comigo o verso 12 do Salmo 90. Vamos ler juntos, todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria. E algumas versões, um coração sábio. Senhor, me mostra o valor que o tempo tem. Não é exatamente aquele que o calendário sugere. Porque pode ser que eu não esteja sendo um bom mordomo do meu tempo. Pode ser que boa parte dos problemas que eu tenha é porque eu não coloquei como prioridade a leitura, a meditação e a compreensão da tua palavra. Porque talvez eu tivesse evitado tanto sofrimento que eu tive. Fica à vontade, Brenda, não tem problema nenhum. O chocalho de Tomás nos lembra vida. E lembra que Deus atende nossas orações. Porque Tomás foi um pedido dessa igreja. Para a honra e glória de Deus, o Senhor concedeu. Porque ele sabia que Everton e Brenda necessitavam de Tomás. O coração deles ansiavam por isso. E assim, o Senhor, ele tem olhado e com sabedoria que nós não temos, ele tem ministrado para nós aquilo que ele entende que é devido. E a gente precisa dar glória a Deus, mesmo quando a gente não entende o não de Deus, quando a gente não entende o espere de Deus. E quando a gente recebe o sim, que são as 3 respostas possíveis do nosso Deus. Porque quando a gente vai administrando na nossa compreensão sobre como Deus responde nossas orações, meus irmãos, sabedoria é algo, diz Tiago, né, que se a gente pedir a Deus vai dar sempre liberalmente, a gente vai tendo mais sabedoria para entender como viver o tempo de hoje. Não o tempo de amanhã, não o tempo de ontem. Porque o passado, a gente não pode mudar. O futuro, ainda não chegou. Mas o presente é a realidade que está ao nosso alcance. E Deus quer transformar a nossa realidade, implantando a palavra dele nos nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais para compreendermos coisas que parecem impossíveis, fazendo com que a gente se levante para caminhar os planos de acordo com os planos de Deus e não com os nossos planos. Para mudar a nossa lista de prioridades, para colocarmos a nossa comunhão com Deus como número 1, porque isso significa o reino dele em primeiro lugar. Isso é condição para sermos bem-sucedidos em tudo, no casamento, no ministério, na paternidade, na maternidade, na relação com os pais, com os irmãos, na relação com os inimigos. Não que alguém aqui possa dizer que tem um inimigo, mas pessoas que se colocam como adversários, que às vezes são pessoas próximas. Como lidar com elas? O manual do fabricante tem resposta para tudo. E o espírito dele é como aquele call center, né? Que sempre que a gente buscar, ele vai dizer como entender aquilo que a gente não consegue entender. Essa era a perspectiva do salmista. O salmista via o tempo dele se acabando. E ele querendo aproveitar melhor os últimos dias ou os últimos anos da sua vida. Meu desejo para vocês, hoje de manhã na Emanuel, o pastor Tiago pregou uma mensagem muito bem-humorada sobre a perspectiva de que o cristão precisa morrer para viver. E ele desejou à igreja: eu quero que você morra. Morra para si mesmo, para viver para Deus. Eu quero que vocês vivam com sabedoria,
porque disso Deus está interessado mais do que nós mesmos. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vivam temendo a esse Deus. A ira de Deus deve nos levar, perspectiva do salmista, a aproveitar melhor o tempo que nos resta vivendo com sabedoria. O salmista fica espantado com a ira de Deus. E ele diz: Senhor, o tempo que me resta, eu não quero viver debaixo da tua ira. Eu quero viver uma vida que te agrade. Embora o cristão não precise mais temer a ira de Deus, no sentido de que nós já fomos perdoados definitivamente pelos nossos pecados quando confiamos em Jesus Cristo. Por outro lado, nós precisamos viver expressando o temor a Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o próprio Deus, na sua palavra, diz que um filho honra o pai. Que você possa honrar o seu pai espiritual no ano 2024. Que você procure estar mais perto dele do que esteve, porque é sempre possível isso. Que você pode abrir sua mente para o desejo de viver um 2024, não somente o 2024, mas os demais anos que lhe restam da sua vida, com mais sabedoria do que você tem vivido. Esse é o meu desejo para a igreja. Eu creio firmemente que esse é o desejo de Deus para todos nós. Amém? Você quer viver dessa forma? Fica de pé se você quer viver dessa forma, eu quero orar por você. Vem aqui, princesa. Vem cá. Lavínia, você quer ser feliz? Diga para a igreja que eu quero. Eu quero. Viva a vida que Deus quer para você, tá bom? Vamos orar, igreja. Feche seus olhos. Deus, nós te damos graças pelo ano que se encerra. Estamos encerrando esse ano com chave de ouro. Te cultuando, te bendizendo, te agradecendo, Senhor. Obrigado por sermos igreja, obrigado porque o Senhor resolveu nos convidar para esse projeto de plantação. Nós estamos vivendo o tempo de plantar. Chegará o tempo de colher. Não sabemos se seremos reconhecidos e não queremos, Senhor, pelo menos eu não quero reconhecimento humano. Tudo que eu quero é que os últimos anos da minha vida sejam vividos com o Senhor, guiado pelo Teu Espírito, de forma mais sábia, eu possa me aproximar mais do meu Senhor Jesus Cristo e ser conformado à imagem e semelhança dEle. Eu também te peço isso para a Tua igreja, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, de mais sabedoria, nós precisamos olhar para o tempo que nós temos, entendendo que já estamos em contagem regressiva, que nós não podemos nos distrair com coisas banais, nós não podemos desperdiçar bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor, por motivos irrelevantes, nem por qualquer motivo. Nós precisamos aprender a ser bons mordomos do tempo, da família, do emprego, da casa, da vida, do ar que nós respiramos, para que nós possamos realmente viver para o louvor da Tua glória, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que possamos viver com sabedoria, Deus. É o desejo do nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja? Podeis sentar. E Lavínia diz amém. 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 Nós já estamos preparados, né, banda, para um louvor de pós-lúdio, mas antes a gente queria, como é de praxe, agradecer pelos nossos visitantes. Nós temos aqui com a visita hoje de Moisés e Kelly. Acertei? Olha aí, o pastor, fiquem de pé, por favor. Não, Moisés e Kelly, não é isso? Eu pensei que você estava corrigindo o nome da irmã. O nome dela é Kelly mesmo.
O seu eu sei, Celi. Fique de pé também, Celi. A gente está agradecendo pela sua visita. Nós estamos com o nosso hermano, mi hermano de coração. Alben, pode ficar de pé. Alben, por favor. E sua hija, nossa maestra, professora Albanes. Meus irmãos, você gostaria de aprender espanhol? Eu quero aprender mais o espanhol que eu já sei. Então aqui, ó, Deus levantou uma professora, veio lá da Venezuela para nos ensinar. Esse ano que vem é o ano de a gente aprender espanhol, de a gente aprender italiano, para que a gente possa falar a palavra de Deus nessas línguas para outras pessoas que precisam conhecer a esse Deus. Amém? Então, se você deseja isso, ore por Albanes. Deus trouxe essa família amada da Venezuela para cá e a gente teve o prazer de recebê-los. E eu há muito tempo que quero receber vocês. Faltou Carolina, mas meu coração também tá tão alegre quanto Celi, né? Kelly, Moisés, mas meu coração também está especialmente alegre, né? Porque faz tempo que eu queria que vocês viessem aqui e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos mais alguém pela primeira ou segunda vez? A mãe de Roberta não conta mais, porque ela já é da casa. E para aqueles que estão chegando hoje pela primeira ou segunda vez, a igreja dá boas-vindas com a salva de palmas. Essa é uma forma carinhosa de dizer que vocês se sintam bem-vindos entre nós, sempre que desejarem estar conosco, até mesmo se desejarem fazer parte dessa congregação, a gente vai estar sempre de portas abertas. Deus abençoe vocês e as famílias de vocês. Podem sentar? A gente está se despedindo dos nossos irmãos que estão no nosso canal do Instagram. Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. E aqueles que participarão também por meio do YouTube, né, que sejam abençoados e podendo estar conosco aqui na Alameda dos Coqueiros, quilômetro 4.9, vai ser um prazer recebê-los. Igreja, se inscreva no canal do YouTube da igreja.